Gravando. Olá! Boa noite! Boa noite! Oi, Mari, tudo bom? Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Maravilhoso! Melhor impossível. Bom, gente, vim aqui apresentar outra Mari. Hoje vai ser um vídeo com duas Maris, né? Quanta abundância de Maris, Marisete e Mariana. E eu vim aqui apresentar a minha principal e primeira professora de Access, né? Quem conhece, algumas pessoas já sabem que eu pratico barra de Access, que eu ensino, e que eu também faço sessões com pessoas que precisam liberar crenças limitantes. E a gente está fazendo esse vídeo para contar um pouquinho mais para vocês sobre o poder dessas ferramentas, né? E como isso realmente pode ajudar a gente a resgatar a nossa liberdade de ser quem nós somos. Bom, a Marisete, ela é brasileira, baiana, professora de yoga, fundadora do Bossa Yoga, jornalista e mais um monte de coisas, né? E como uma pessoa tão multitask, cheia de talentos, ela também descobriu o Access, se apaixonou pelo Access. Hoje ela vive na Espanha e dá aulas na Europa, dá aulas no Brasil, dá aulas por todo o planeta. Não sei se ela já dá em outros planetas, isso eu não tô sabendo. Talvez, né, Mari? Por que não? Mas é possível? Então tem os marcianos aí precisando, cheios de limitações. Adoro. E essa mulher maravilhosa me apresentou essa ferramenta que hoje eu uso muito, eu recebo muito, eu quero passar muito adiante. E eu quero entrevistá-la um pouquinho, porque ela sabe ilimitadamente sobre como perguntar para o ser, né? Como a gente pergunta para se libertar. E Mari, me conta um pouquinho de o que é o Access para ti. Olha, o Access, para mim, eu descobri o Access há uns 2 anos e meio atrás e foi assim, foi uma grande descoberta, porque eu há 20 e tantos anos andava investigando, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha contribuição aqui nesse planeta? Eu tinha sempre um desconforto, uma inquietude. E passava por uma fase de divórcio, de muita tensão, de muita adrenalina, até depressão, uma coisa que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu moro na Espanha já há 8 anos, e morar longe da família, separação, todos esses eu estava vivendo uma fase de drama e trauma. Então, eu descobri Access pela internet. Eu vi uma entrevista do Dr. Dan Heer, que ele é o cofundador de Access. Ele vai estar no Brasil agora em junho. Ele escreveu um livro maravilhoso que eu recomendaria para todas as pessoas lerem, que se chama Being You, Changing the World, que também está em espanhol, que se chama Siendo Tú, Cambiando el Mundo. E eu vi uma entrevista dele, encontrei a entrevista assim por acaso, não existe nada por acaso. Mas eu encontrei essa entrevista e percebi que ali tinha alguma coisa verdadeira para mim. E ele falava das barras. Falava de todo o processo que ele tinha passado. Foi uma pessoa que estava pensando em se suicidar e descobriu as barras. E depois que tomou a primeira sessão de barras, tudo se abriu para ele, se esclareceu. Ele teve uma visão da vida mais bonita. Todas as limitações que ele estava guardando como se fosse dele, se liberou. Então eu falei, eu quero provar isso, né? Já tinha provado diversas modalidades. Peguei um trem, fui para Madrid e experimentei a sessão. Quando eu recebi a sessão, foi assim, para mim, uma sensação, só uma sensação de espaço, de total... como se você tivesse soltado de paraquedas e tivesse todo o espaço do mundo nas suas mãos. E assim, tudo aquilo que eu pensava que eu era, todo aquele drama e trauma que eu estava vivendo, ficou para trás. E aí eu comecei a querer saber mais, o que é isso, o que é Access, essas coisas tão, essas ferramentas tão simples e tão práticas, né? E fui para os Estados Unidos, fiz toda a formação, muito rápido, e comecei a dar cursos no Brasil, facilitar workshops, facilitar processos corporais. E para minha vida foi o que, assim, das coisas mais eficazes para minha vida. Access Consciousness é um conjunto de ferramentas pragmáticas, muito simples, muito rápidas, muito dinâmicas,
para você mudar tudo aquilo que você não quiser, que não estiver funcionando na sua vida. Por exemplo, você está com problema de dinheiro, problema na relação, problema com o seu corpo, problema com o seu negócio. Tem umas ferramentas assim tão simples e tão rápidas que eu falei, eu quero mergulhar nessa técnica. Então, eu comecei a ler todos os livros, comecei a estudar, investigar, e a minha vida realmente se transformou, saí daquele lugar das limitações que eu vivia, do trauma, do drama que eu vivia, e passei a criar minha vida a partir de possibilidades. Que foi, assim, uma nova maneira de estar no mundo. Já não mais acreditando que os pontos de vista que eu acreditava que eram parte da minha vida, que eram eu passei a não acreditar mais nisso e passei a criar uma realidade mais além dessa realidade, que eu pensava que era a minha realidade. Então, o convite para a Access, um convite assim, para você ser mais você, quem você é, independente se você agrada as pessoas ou não. Muita gente não vai estar feliz com você estar escolhendo ser mais quem você é. E nessa realidade, cada vez a gente ser diferente é uma coisa que às vezes cria incomodidade para outras pessoas. Mas escolher ser quem você é algo mágico, porque a gente tudo flui, né? O universo sempre está querendo dar para a gente. E você começa a receber tudo, assim, falar, caramba, mas eu fiz essa pergunta há 1 ano e agora está começando. Tudo começa a funcionar de uma forma mágica. Exatamente, porque o universo é abundante, né, Mari? A gente fica repetindo isso, mas às vezes a gente não dá espaço para perceber, receber. Foi também a minha primeira experiência quando eu recebi uma sessão que não teve um objetivo principal. Eu fui conhecer, vou te contar um pouquinho, até te dar o feedback, já que tu me apresentou ali. E a primeira sensação foi isso, eu saí meio bêbada da sessão, né? Uma sensação de desagarrar certos pontos de vista, né? Tu abre mão de certas limitações. E eu comecei, daí eu me apaixonei isso, que eu sou naturóloga, eu trabalho com diversas terapias, sou apaixonada por tudo que eu faço, mas o Access eu comecei por muito tempo, e ainda hoje, e eu acho que vai ser por muito tempo mesmo, começou a ser a minha terapia favorita de receber. Então eu fui descobrindo quem é que fazia Access e troca toda semana. Eu ia fazendo uma pessoa, ela ia fazendo em mim, e eu comecei a sentir resultado em todos os níveis da minha vida. Até percebi no corpo isso, assim, de quando praticava yoga, posições que eu não conseguia fazer antes, de repente tinha mais espaço no meu corpo. Eu estava mais alongada, sem fazer nada diferente, né? Percebi perda de preconceitos, né? Porque todo preconceito é um ponto de vista, a gente não se dá conta que a gente tem, né? Me percebi mais feliz com a minha liberdade. Cada vez que algum desafio aparece na vida, eu não necessariamente preciso acreditar nele, né? E nem preciso ter a resposta, que ao longo da aula a gente vai falar um pouco, né? Que o Access traz muito a força da pergunta, né? Por que a gente não se abre para o ilimitado? Se o universo tem tudo, eu posso simplesmente perguntar e o melhor vai acontecer, e às vezes eu não consigo ver mentalmente o que é o melhor. Então a gente trabalha muito com a energia da pergunta. Isso mudou a minha vida, eu passo muitas coisinhas assim do que mudaram a minha vida até para os meus clientes hoje. Mesmo quem nunca experimentou Access, eu tenho alguns que têm medo de liberar algumas crenças, tem um pouquinho de medo, e daí a gente vai, né, no ritmo da pessoa. Mas essa frase que tu falou sobre pontos de vista muda completamente a nossa forma de viver nesse planeta, né? Entendendo que cada ser humano usa um óculos. E quando tu entende que tu pode fazer assim, e tirar o óculos e ver as coisas de um outro lugar, tudo fica mais leve. Parece tudo muito subjetivo, mas quando a gente sente e vive o processo, seja o processo verbal de pergunta, seja o processo corporal, o ser sente. O ser não tem como não sentir, né, Mari? Sim. E daí a gente vive esse carnaval. Sim. E assim, essa classe de hoje, assim, a gente está falando do carnaval de possibilidades. A gente vai estar, na próxima semana eu vou estar dando uma classe sobre isso, né? Carnaval de possibilidades, acessando
acessando a consciência. E o que é a consciência? 3 dias seguidos. Então, o que é a consciência? Como é que a gente acessa a consciência? Em primeiro lugar, tem gente que pensa que consciência é quando a gente está desperto, quando a gente não está dormindo. Ou quando a gente não está desmaiado, né? Mas, não, a pessoa desmaiou e fala, não, já está consciente? Vamos usar essa palavra consciência para esses casos, né? Ou está dormindo, ou tomou anestesia. E se você tivesse a possibilidade de viver escolhendo a consciência durante toda a sua vida? E o que é a consciência? A consciência é aquilo que inclui tudo e não julga nada. Porque para cada julgamento que a gente cria, cada ponto de vista fixo que a gente tem, a gente cria uma limitação. A gente se limita nas possibilidades de escolher mais. Se a gente tem um ponto de vista, por exemplo, se você fala que eu gosto de laranja, eu só gosto de laranja. Então, quantas possibilidades você vai ter quantas frutas no mundo, quantas possibilidades você vai ter de saborear outros sabores, não é verdade? Então, estar consciente é você poder viver desde esse carnaval de possibilidades, de infinitas possibilidades, de poder escolher perguntando, porque a pergunta ela cria a possibilidade, é uma das ferramentas de Access. E uma das perguntas das perguntas básicas é o que mais é possível? O que mais é possível? E o que mais é possível nessa? Porque quando a gente pergunta, você cria um espaço nos campos quânticos. Energeticamente, se abre uma janelinha no universo, dizendo assim para você, olha, aqui existe uma outra possibilidade. É igual quando a gente está procurando alguma coisa e que a gente não encontra, e a gente fala, ué, mas onde que eu deixei essa chave? E, de repente, quando você faz essa pergunta, você vê a chave. E antes, quando você estava na conclusão, na expectativa de encontrar a chave, você não vê a chave. Você fala, mas você estava aqui. Porque no universo, a gente está falando de energia, né? No universo, nada é sólido. Nessa realidade, a gente costuma dizer, né, que tudo é sólido. Mas os cientistas dizem que uma parede, ela não é sólida. Ela é um conjunto de moléculas que está ali vibrando, de partículas de moléculas que estão vibrando, criando a sensação de que existe algo sólido. E se você, a partir de hoje, pudesse, ao invés de ir para uma conclusão, uma expectativa, uma projeção ou um julgamento sobre algo, sobre alguém, você pudesse estar na pergunta, mas o que é possível? E como posso melhorar isso? E aí, observar o que é, quais são as possibilidades que podem aparecer, que você vai criar. Porque nós criamos a nossa realidade. Nós criamos ou um carnaval de possibilidades ou uma parede de limitações. Então, o que você vai escolher a partir de agora? Para tudo na nossa vida que não está funcionando bem, é porque a gente está escolhendo desde a inconsciência. A gente está escolhendo algo que desde da não consciência, da inconsciência. Isso bate muito, até quem gosta de física quântica vai na física quântica e além, né? Porque realmente te traz um universo de possibilidades, né, Mari? E tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está perguntando sobre essa questão das perguntas, né? O que mais é possível, como podemos ter mais disso, todas as perguntas de Access. Ela está perguntando sobre relacionamentos e a questão mas se os outros não mudam, como é que eu posso me libertar dos meus problemas de relacionamento? Eu tenho uma pergunta para você, para essa pessoa que está perguntando. Você alguma vez já conseguiu mudar alguém? Aí nós tem uma pergunta que é muito interessante. O que mais é possível aqui? Você também pode estar em interessante ponto de vista interessante, que é estar em permissão para que o outro escolha mudar ou não. Porque nós podemos mudar, a única pessoa que nós podemos mudar é nós mesmos. E você já reparou que quando alguém fala para você, você tem que fazer isso, você tem que mudar, você tem que fazer isso, você empaca?
Você não quer mudar. No entanto, quando você está em permissão, quando a gente está em permissão, você cria, você é o espaço, a energia e a consciência para que o outro escolha desde o livre arbítrio, desde a possibilidade que ele está escolhendo. Porque a gente não pode mudar nem os nossos filhos quando você empaca de que seu filho tem que fazer uma coisa. E fala, você tem que fazer isso, isso, isso. O filho sempre vai querer fazer ao contrário. Então, em Access também, a gente, às vezes, utiliza uma técnica que é para estimular as pessoas a fazerem coisas. Fala, não, 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 você não é capaz de fazer isso. Não, 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 eu não vou te deixar fazer isso. Então, aí você vai, porque você falar isso para uma pessoa que tem possibilidades, que está querendo viver desde a consciência, você não pode fazer isso. Você imediatamente vai atrás daquilo, não é verdade? Não é verdade? Quando você escuta, não, você não pode fazer isso, eu não vou deixar você fazer isso. Aí que você tem vontade, não é verdade? Então, nas relações especialmente, no relacionamento, quando você tenta mudar alguém, para você tentar mudar alguém, você está tentando que essa pessoa se adapte ao seu ponto de vista, não é verdade? E para você fazer valer o seu ponto de vista, você tem que estar reagindo a essa pessoa. Nesse momento, você tem que criar um julgamento sobre essa pessoa. E quando nós estamos julgando alguém, a gente está se separando dessa pessoa. E aí começam os conflitos. E se ao invés de você tentar mudar esta pessoa, você estivesse interessante ponto de vista interessante que essa pessoa é assim. Interessante ponto de vista interessante que essa pessoa é assim. E estivesse na pergunta, como seria se você escolhesse alguma coisa diferente? E como você pode melhorar isso? Quais são as possibilidades? Então, você dá a possibilidade para que essa pessoa escolha diferente. Okay? O que eu lembrei também que tu me ensinasses um pouquinho sobre o Access, que tem a ver com essa mesma pergunta e com outra pergunta também, como outra pessoa está perguntando aqui, como é que a gente pode aplicar essas coisas no momento de crise no Brasil, e nesse momento onde todas as pessoas estão reclamando. E antes da Mari responder, eu lembro que uma vez ela me falou sobre o caos, né? Como a gente consegue respirar e viver a beleza do caos, que tem as múltiplas possibilidades, ao invés de sempre querer ficar mudando o mundo externo, né? Mari, me fala um pouquinho de essa quase a mesma resposta, né? Mas como que a gente faz isso num mundo que a pessoa julga caótico? Primeiro seria assim, tudo aquilo que você pensava que é o caos é o oposto do que é. Porque, na realidade, o caos é a possibilidade de mudar. O mundo foi criado no caos. A ordem é o julgamento, porque quando a gente quer ordenar algo, você precisa julgar, separar, analisar, verdade? Quando você está criando desde o caos, você está criando, as moléculas estão vibrando de uma forma no espaço, não existe ordem. Você está perguntando, escolhendo, criando possibilidade, e a partir de aí, sendo a contribuição para que algo mude. Então, primeiro, tudo aquilo que você imaginava, tudo aquilo que você definiu como caos, estaria disposto a destruir e descriar agora mesmo? Sim. Essa é uma pergunta que nós utilizamos em Access. Antes, para você mudar qualquer coisa, seja o tema da crise, seja um tema de uma relação, você precisa fazer uma pergunta. Porque quando a gente faz uma pergunta, a gente muda nos campos quânticos a possibilidade, porque você vai mobilizar, mover aquilo que se solidificou. Porque tudo aquilo que fica sólido não pode mudar. Ok? Então, a questão do caos o caos, ele te cria possibilidades, espaço, energia para você primeiro ser mais quem você é, escolher não a partir dos pontos de vista, mas se você pudesse escolher a sua vida a partir da pergunta, escolhendo aquilo que funciona para você, aquilo que é leve para você.
E fazendo uma pergunta não para receber uma resposta, que assim como nós somos educados, né? Na escola, ou nos ensinaram a não perguntar, ou se perguntar, eu necessito imediatamente uma resposta. A pergunta, quando a gente está movendo alguma coisa, mudando alguma coisa energeticamente, a gente está querendo, a gente faz essa pergunta para criar, para reunir o máximo de energia sobre aquele tema, seja sobre a crise, seja sobre uma relação, seja sobre o seu corpo. Você vai reunir o máximo de energia naquele momento que foi criado aquilo desde a inconsciência, e a partir daí a gente vai utilizar uma coisa uma ferramenta de Access Consciousness que se chama enunciado aclarador, que é um conjunto de palavras que se diz certo, errado, bom e mal, POC e POD, todos os 9, garotos e além. Esse conjunto de palavras é como se fosse assim, uma varinha mágica que vai te levar, se a gente utiliza imediatamente depois da pergunta, vai te levar nos campos quânticos e vai apagar energeticamente tudo aquilo que a gente criou, vai destruir e descriar tudo aquilo que a gente criou nos campos, desde a inconsciência. Porque voltando ao início dessa conversa, Mari, estar consciente, muitas vezes, é algo incômodo. Não é uma coisa muito... Por isso muitas pessoas estão escolhendo aquilo que funciona para o marido, aquilo que funciona para o amigo, para caber nessa realidade. E se você tivesse disposto a criar uma realidade além dessa realidade, como seria a sua vida? Então, em Access, a gente utiliza um mantra que se diz: tudo vem a mim com facilidade, alegria e exuberância. Então, tudo aquilo que é leve para você é aquilo que é verdadeiro para você. É aquilo que vai funcionar para você, ok? Tudo aquilo que é pesado energeticamente, quando você faz uma pergunta, mas e se eu escolher isso? Como será a minha vida daqui a 5 anos? E se é pesado para você energeticamente, aquilo é algo que não funciona para você. Então, essa também é uma das ferramentas. Ok? Maravilha. Quanto espaço. É que tem tantas ferramentas que dá vontade de brincar com todas. Sim, eu já fico aqui com 300 outras perguntas pessoais para te fazer, porque uma coisa que é muito linda do Access... de possibilidades. Sim, é engraçado porque sempre que a gente fala de Access dá uma sensação de que falar é difícil porque a gente tem muitas possibilidades, né? Então, realmente, é algo a se experimentar, né? E esses processos, só de a Mari falando essas perguntas, a gente já está criando um campo, né? Então, a gente já está liberando coisas, né? Mari, o Access Consciousness, eles falam muito de que a gente pode voltar a ser livre e lembrar de todas as nossas possibilidades, né? Lembrar do ser que nós somos. Fala um pouquinho do que é esse voltar a brincar, a se divertir. Eu acho que é uma coisa que as pessoas se desconectaram, né? O brincar, o ver a diversão na vida. Essa assim, foi das coisas que mais me fizeram reconhecer quem eu sou, foi que quando eu estava assim escolhendo, né, aquele espaço de trauma e drama, a primeira coisa que eu parei de fazer foi brincar. Eu virei uma pessoa séria, assim, reclamona. E aí, quando eu comecei a brincar com as ferramentas de Access, as coisas ficaram mais leves. E assim, com esse mantra de tudo na minha vida vem com facilidade, alegria e exuberância. O que é a facilidade? É tudo aquilo que é leve. Tudo aquilo que é pesado é mentira. Então, se você vai comprar um ponto de vista de alguém que está te vendendo uma coisa que é pesada para você, que pode que funcione para essa pessoa, mas não está funcionando para você, você imediatamente pode. Você faz uma pergunta e depois fala o enunciado aclarador. Então, isso você vai, pouco a pouco, apagando todas as vezes que você foi se alinhando
alinhando, se alinhando, concordando ou reagindo a um ponto de vista. Porque, assim, quando nós compramos um ponto de vista, ou reagimos a esse ponto de vista, ou nos alinhamos a esse ponto de vista, ou dizendo, sim, ou concordamos com ele, criamos mais dessa realidade, ok? Então, todo mundo está falando de crise, 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 crise. Se você começa a comprar o ponto de vista da crise, chega um momento em que a sua vida financeira vai chegar no nível da crise, porque tudo aquilo que o universo estiver te oferecendo para você criar mais dinheiro na sua vida, você, com esse ponto de vista, você vai estar criando mais daquele ponto de vista da crise. No entanto, se você, na sua vida, você estiver consciente, o que é estar consciente? Recebendo tudo. Ser, receber, saber, tudo. Sendo o ser infinito que você é. Porque nós somos seres infinitos, infinitamente ilimitados. Estamos aqui para receber tudo. Então, se você recebe tudo com leveza, a crise, o que é a crise? Se você recebe tudo, o bom, o mal e o horrível, com leveza e com alegria, o que é alegria? Interessante ponto de vista interessante. Estar em permissão que todas as pessoas estejam escolhendo os pontos de vista que estão escolhendo, mas que você está livre, totalmente sendo espaço, energia e consciência para você criar a realidade que funciona para você. Na época do crush nos Estados Unidos, nos anos 30, 90% das pessoas estavam em derrocada, perderam suas fortunas. 10% tinha um percentual de 10% das pessoas ganharam muito dinheiro e ficaram milionárias nessa época. O que é isso? O que essas pessoas estavam escolhendo? Essas pessoas estavam perguntando? Essas pessoas estavam escolhendo diferente das outras pessoas? Ou elas estavam se alinhando, se concordando ou reagindo a que o momento estava vivendo crise? Então, se você pudesse perceber isso, que é a crise, como algo, uma possibilidade de criar algo diferente. Então, a questão da leveza, Mari, de você brincar, é você ser o espaço para receber tudo. E já não olhar para as coisas desde o trauma e o drama. E Mari, posso te interromper um pouquinho? Porque tem duas coisas muito lindas disso, né? Porque tem vezes que eu explico para as pessoas o que é Access e a pessoa pode ter uma sensação de um pouco de mas então tu vai fazer tudo que é bom para ti. Criar espaço é o melhor que a gente pode fazer pelo universo inteiro, porque tu permites o outro a ser também. Então, cada ser que se permite o outro a ser também. Né? Tem até um texto da Marianne Williamson, né, que ela fala sobre isso. Né? A gente não tem medo da nossa escuridão, a gente tem medo da nossa luz. E quando a gente acende a nossa luz, a gente permite que todo mundo acenda também. Né? E o Access trabalha exatamente nessa consciência, que ser consciente não é ser cego, não é fechar, não é o julgar o outro, eu permitir o espaço. Quando alguém tem espaço no mundo, é uma pessoa a menos que está trazendo o mundo para baixo. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? 10% aí vendeu lenço nos anos 30. Uhum. Gostei dessa frase, enquanto outros... Verdade. Né? É muito interessante que você fale sobre isso, porque isso é exatamente a questão da exuberância. Uhum. Tudo na vida tem facilidade, alegria e exuberância. É assim, nessa realidade, você ser exuberante, você se amar, você se cuidar, você criar abundância, criar dinheiro, ser criativo, criar um futuro, muitas vezes é mal visto. Porque nessa realidade, tudo está sendo... As pessoas sempre estão comprando um ponto de vista, a maioria das pessoas, de que ser pequeno, ser mediano, médio, não ser diferente, é o que vai fazê-las felizes. No entanto, quando você escolhe ser mais quem você é, ser exuberante, e ser expansivo, e ser grande, você vai inspirar outras pessoas
a escolher mais ser quem elas são, porque nós viemos aqui para brilhar, viemos aqui para sermos exuberantes, viemos aqui para dançar, viemos aqui para sermos felizes. E se você veio aqui para ser feliz, e para festejar, e para celebrar a vida? E se você tivesse esse ponto de vista, porque o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, tudo aquilo que você cria no seu campo, na maneira como você percebe que você é, o universo vai te dar exatamente isso. Você vai receber a vibração daquilo que você está sendo. Então, Gary Douglas, o fundador de Access, ele fala muito isso. Você não tem um problema dinheiro não é um problema. Você é o problema. Porque para tudo aquilo que você quiser criar na sua vida, você precisa ser aquilo. Então, se você é uma pessoa que quer ser alegre, eu quero estar alegre, quero estar feliz, e está o dia inteiro sendo tristeza, comprando tristeza de outras pessoas, falando de tristeza, como é que você vai ser uma pessoa alegre? Como é que você vai poder receber essa alegria? Escutando músicas tristes, vendo coisas tristes. Como? Então, a gente cria a realidade daquilo que a gente é. Então, o que você é, que se você reconhecesse que você é, você mudaria tudo na sua vida? Pede que você receba, perceba e saiba desde quem você é. Você destrói e descria agora mesmo? Sim. Certo, errado, bom e mal, pouco e podre, todos os 9, garotos e garotos. Então não tem pré-requisito para felicidade, né, Mari? Não tem. Nós nascemos todos para sermos felizes. Nós somos felizes. Olha as crianças. A criança aprende as tristezas do adulto. Porque a alegria é uma escolha. Sim, independente da fase, né? Nós vamos perder pessoas, a gente vai passar por algumas situações humanas. E aí, eu preciso largar mão do meu espaço, né? Não precisa. É aquilo que a gente falou, Mari. A consciência inclui tudo, não julga nada. Recebe tudo. A gente vai receber o cocô, o xixi, o perfume, tudo, o bonito, o feio, o maravilhoso. Existe Trump aí fazendo um monte de cagada, não é verdade? E o que você vai fazer? Você vai se alinhar, você vai concordar, você vai reagir, ou você vai ser o espaço, a energia e a possibilidade para que ocorra uma mudança agora da eleição desse presidente. Me fala aqui que a internet está instável. Está dando para escutar uma boa? Então, esse momento, se todas as pessoas se contraem energeticamente e começam a reagir e começam a entrar numa vibração de plof, e não está na pergunta, e o que mais é possível? Como podemos mudar isso? E não está na pergunta, e destruindo e descriando tudo que foi criado desde a inconsciência, como é que essa situação vai mudar? Então, nós somos os agentes catalisadores das possibilidades na mudança da consciência, da mudança a partir da consciência. E é de que se trata Access Consciousness. É de você ser a potência, o presente que você é, sem precisar se encaixar em nenhum padrão, sem ser igual. Ser diferente é muito divertido. Ser excêntrico, exótico, ótimo, muito obrigada. Porque tudo é um interessante ponto de vista mesmo. E os julgamentos, se você puder receber os julgamentos, como um interessante ponto de vista, você vai ser mais feliz, mais alegre, mais exuberante. Verdade? Tem espaço. Gente, antes que eu esqueça, eu só quero falar um pouquinho das 3 aulas que a gente vai ter. Eu acho que
A gente já está sentindo a energia do poder disso, né? E o mais lindo do Access é que é muito simples, porque a gente não precisa aprender muito, a gente precisa lembrar, né? A gente precisa abrir espaço. Não tem muita construção. Tem um abrir espaço que a gente já tem e que, por algum motivo, a gente esquece às vezes. A Mari vai dar 3 aulas semana que vem, de 1 hora cada aula. Dia 13, 14, 15, segunda, terça e quarta. Tá? Então, essas aulas elas vão ficar disponíveis para os alunos, quem quiser participar. Mesmo se tu não tiveres disponível esse horário, às 7 da noite, na segunda, na terça ou na quarta, se tu tiveres interesse de participar, a Mari vai passar processos. Posso dizer que é muito transformador, porque eu já fiz vários processos com ela, tanto assim quanto ao vivo, né? E já tive muitos milagres aí acontecendo na minha vida. Quem tiver interesse em participar, eu vou deixar aqui meu e-mail, tá? Que é contato@marimelosterman.com. Vocês me mandam o e-mail e eu mando todos os detalhes para vocês. Depois vocês vão receber todas as partes do Access que a gente citar aqui nas aulas por escrito, por e-mail, e também as aulas gravadas para vocês poderem assistir em outros momentos. Certo, Mari? Certo. E durante as classes eu vou estar fazendo processos verbais, os processos verbais de Access, e depois a gente vai enviar o PDF desses processos verbais para você ter em casa, gravar e escutar, porque funciona muito para liberar, limpar pontos de vista que não estão funcionando para você na área de dinheiro, relação, corpo. Essa classe é uma classe que ela acontece a partir das perguntas das pessoas que vêm à classe. A energia se dá a partir das perguntas. Não tenho respostas para vocês, porque em Access a gente sempre fala, Access é para empoderar você a saber o que você sabe, porque você sabe o que é leve para você, o que funciona para você, a contribuição que você é no mundo. Porque aquilo que funciona para você não necessariamente funciona para outra pessoa. Então, é empoderar você, saber aquilo que você sabe. Então, essa não é uma classe de respostas, vai ser uma classe de perguntas. Eu queria convidar vocês para essa aventura de ser você, para esse carnaval de possibilidades. E, assim, para acessar a consciência, porque estar consciente, escolhendo a consciência, é tão mais leve. É tão mais alegre, é tão mais gostoso. Você já não precisa mais viver desde o drama, desde a intriga, tá, o tempo inteiro. Já tem tanta coisa assim na televisão, não é? Então não precisa fazer mais novela na sua vida. Não precisa mais fazer novela. Vamos fazer um carnaval, galera. Vamos brincar, vamos nos divertir, porque a vida pode ser muito alegre, muito fácil. Imagina se todas as pessoas pudessem viver assim, né, Mari? O mundo não precisaria de tantas coisas desnecessárias que foram criadas, assim. Porque todo mundo ia estar mais livre, né? O John Lennon já falava, né? Imagine all the people. Eu acho que ele estava fazendo umas barras de Axis quando escreveu essa música, porque não é difícil. É tão fácil que, por que não? A gente pode liberar os pontos de vista que não servem. Acho que, ao meu ver, o Access tem esse potencial, eu não estou aqui fazendo julgamento, estou aqui só no momento apaixonado, tem a possibilidade de realmente mudar o mundo de todos os seres, né? Porque é muito fácil. O Gary Douglas, ele o fundador de Access, ele fala, o meu target é um dia todas as pessoas acessarem a consciência e não saberem o meu nome, nem o nome de Access. Porque, é a partir da comunhão que a gente tem com o nosso corpo, em primeiro lugar, a comunhão que a gente tem com a terra, com a natureza, né? Acessar os espaços, o espaço, energia e consciência que nós somos com o nosso ser, porque nós não viemos aqui para sofrer. A gente veio aqui para criar alguma coisa diferente. Então, queria perguntar para você, o que você quer criar no seu futuro que, se você pudesse acessar agora mesmo,
isso que você quer criar, o que você escolheria? Se a gente fizesse essa pergunta todos os dias, a gente se comprometeria com a criação da nossa vida. Se comprometer com a criação da nossa vida é estar na pergunta, perguntando o que mais é possível? Que contribuição eu posso ser para a Terra? Que contribuição eu posso ser para o mundo? Especialmente nesse momento, né, que está tendo tantas mudanças no mundo, mudanças políticas, mudanças climáticas, que a gente não estar consciente já não está mais funcionando, não é verdade, gente? Então, vamos começar a perguntar, vamos começar a estar em permissão. Interessante ponto de vista interessante. E vamos começar a criar esse carnaval de possibilidades e já não viver mais desde a limitação, porque a limitação já não está mais prazeroso, não é verdade? É isso aí. Bom, a gente espera vocês, então. Espero que tenha feito muito sentido, aberto um grande espaço já no peito. Semana que vem tem mais 3 dias de muita liberação. Eu e a Mari, a gente está muito animada aqui com esse processo todo, porque a gente sempre se diverte. Né, Mari? A gente se diverte muito. A gente quer convidar vocês para a nossa festa. Venham brincar com a gente. É isso aí. Porque se não tiver alegria, eu tô fora. Então, nessa classe eu vou estar facilitando os processos verbais, eu vou estar facilitando ferramentas de Access, que são ferramentas super leves, super divertidas, e você pode escolher ou não. Verdade? Então, nos vemos que dia mesmo é, Mari? 13, 14, 15. Que dia da semana? Segunda, terça e quarta. É isso? Sim, às 7 da noite do Brasil. Quem fala português e estiver em outros lugares, aí encontrem seus horários. Mas se vocês quiserem participar e não estiverem livres nesse horário, não se preocupem, que vocês vão receber tudo gravado. E caso tenham alguma pergunta ou contribuição para fazer depois, a gente vai estar disponível também para trocar sobre isso. Ok, a gente também vai estar criando um Facebook evento. Se as pessoas quiserem se inscrever, né, no Facebook, pelo Facebook, e também deixar perguntas, trocar ideia, a gente vai estar criando esse Facebook. Maravilha. Okay? Aqui embaixo eu vou colocar o meu e-mail, o contato e o WhatsApp também, tá? Mas especialmente o meu e-mail. Quem tiver interesse, me escreve lá que eu passo todos os detalhes dessa aula. Obrigada, Mari. Amei. Obrigada, Mari. Um beijo. Obrigada para todos que estavam aqui nesta classe. E espero ver vocês ao vivo aí no Brasil também. Um beijo. Tchau, Mari. Tchau, até segunda.